mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Acho que é um avanço para os Estados Unidos se tivermos um CEO ou um diretor afro-americano à frente de uma grande empresa. Mas se essa pessoa vai explorar os seus trabalhadores, não importa para nada se ela é branca, negra ou latina. Precisamos de candidatos negros e brancos e latinos e gays. Precisamos disso tudo. Mas precisamos que esses candidatos se oponham à oligarquia. É essa a luta dos dias que correm. A declaração é de Bernie Sanders e foi secundada, num sentido politicamente oposto, por Peter Thiel, quando o cofundador da PayPal foi à última convenção republicana para dizer que tinha muito orgulho em ser gay, mas era a economia que lhe interessava. Este é um debate que atravessa a esquerda americana e, de certa forma, a europeia. Se a sua concentração nas políticas de identidade não a está a desfocar da desigualdade social e económica que poderia mobilizar uma grande maioria, atirando-a para uma derrota histórica que deixa a direita neoliberal e a extrema-direita sozinhas no confronto político fundamental. Quando a esquerda assumiu o feminismo e a defesa das minorias étnicas e sexuais como uma parte central do seu património político, não se limitou a levar até às últimas consequências a defesa da igualdade. Corrigiu o desprezo que quase sempre mostrou pelos direitos individuais. Nunca haveria conquista de direitos LGBT se gays, lésbicas e bissexuais não se tivessem afirmado como sujeitos políticos e só se afirmaram quando se nomearam a si mesmos com uma identidade própria. Mas este caminho tem-nos atirado para o extremo oposto do problema. Toda a luta passou a ser pelo reconhecimento do eu. O eu negro, branco, outra coisa, homem, mulher, outra coisa, heterossexual, gay, lésbica, bissexual, intersexual, outra coisa, num acumular de interseções identitárias que me tornam único e irrepetível, é verdade, mas dificilmente um ator político. Em vez do cidadão, do trabalhador ou do povo, a esquerda apresenta-se como um espaço de afirmação da soma dos indivíduos, não muito distante do discurso neoliberal. O ativista de esquerda identitária substitui o olhar fixado no horizonte por o olhar fixado no umbigo. Sim, é verdade que a luta pelo poder está em todos os aspectos da vida, do Estado à casa, da empresa à cama. Mas é uma verdade politicamente inútil porque ela balcaniza os atores políticos e as suas causas. E esta esquerda não se limitou a somar minorias de oprimidos, também somou maiorias de opressores. Que somos, de alguma forma, em alguma das nossas identidades, todos nós. E que tem no discurso da culpa a resposta para a superação dessas opressões. O argumento é substituído pelo tabu que torna qualquer debate num campo de minas. O meu convidado foi dirigente do Bloco de Esquerda, deputado do Partido Socialista e um dos mais notáveis ativistas dos direitos LGBT. Como antropólogo, trabalha em questões de género e sexualidade, assim como de raça e pós-colonialismo. Não podia ter melhor convidado do que Miguel Valde Almeida para contrariar toda esta introdução. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Miguel, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Eu vou entrar imediatamente numa pergunta mais específica e depois vamos alargando isto. Sem entrar em pormenores de ténis que eu imagino que não dominas, ou se calhar dominas, eu não sei, eu não domino. Perante as notícias sobre o confronto de Serena Williams com o árbitro Carlos Ramos, que eu não sei se acompanhaste esta polémica, sim, o que é que tu viste imediatamente? Uma mulher negra que chegou ao topo contra todos os preconceitos perante um homem branco com o poder de discriminar, ou uma milionária com enorme poder mediático a assediar um quase anónimo sem um décimo dos seus recursos simbólicos e financeiros? A pergunta pode parecer simplista e é, mas o que eu quero perceber é até que ponto substituímos as categorias políticas que usávamos para retratar a discriminação. Categorias, como sabes, resultam sempre de simplificações. Bom, eu acho que o que vi foi aquilo que a gente na antropologia chamava antes um drama social, não é? Eu não vejo a Serena Williams e não vejo o árbitro e não vejo o público e não vejo a bola e a raquete, vejo tudo aquilo em interação, percebes? Vejo aquilo como um teatro, entre aspas, quer dizer, uma metáfora,
Um teatro social onde estão várias personagens. Aliás, nós quando usamos estes episódios é sempre assim, não é? Exato. Usamos para retratar qualquer coisa que queremos dizer. Exato. E é um teatro que não é só o evento em si mesmo, é aquilo que acontece em torno dele e depois dele. Ou seja, para mim é tão relevante, se não mesmo mais relevante, a discussão que despoltou, nos termos em que a discussão foi feita nas redes sociais, nomeadamente e nos mídia, e não só, às vezes até nos locais de trabalho, nas famílias e por aí fora, isso faz parte do evento. Ou seja, o que a Serena fez, o que o árbitro fez ou deixaram de fazer, despoletou uma conversa social que essa sim fala das questões que tu estás a colocar. De classismo, racismo, sexismo e por aí fora. O que para mim, sabes o que é que isso faz? Isto pode ser estranho de perceber e eu não sei se sei explicar a minha convicção. Mas torna-me de certa maneira irrelevante o episódio. Percebes o que eu quero dizer? O que é relevante para mim é a discussão que depois se faz em torno dele. Por isso é relevante saber se o acontecimento foi sexista ou racista, porque isso nunca se consegue definir. Eu não te perguntei o que é que achas que aconteceu, eu perguntei o que é que tu viste. Ou seja, exatamente nesta metáfora, eu vou dizer-te, eu vi mais rapidamente a questão de classe do que, claro, o episódio, o que aconteceu realmente tem importância para o que todos nós vimos, evidentemente, não é? Se ele tivesse chamado preta, todos teríamos visto, evidentemente, o mesmo. É exatamente porque ele não é assim tão claro que nós podemos ter visto coisas diferentes, e eu acho que quando eu te faço esta pergunta não é porque quero saber a tua opinião sobre o episódio de Serena Williams, é porque quero saber a tua posição num debate que se está a fazer. Há situações onde obviamente eu vejo primeira classe, mas ali não veria primeira classe, e vou tentar explicar porquê. Porque aquilo que é historicamente evidente, mesmo nos Estados Unidos e em todo o mundo ocidental, aquilo que é historicamente evidente é a baixíssima presença de pessoas negras, por exemplo, em determinado tipo de atividades que elas sim têm um toque de classe muito grande. Quer dizer, o que tem um toque de classe à partida é o ténis, e é o facto de tu estares naquele campeonato. Quer dizer, mesmo com o futebol. Sim. Tudo aquilo já é uma coisa de classe, de certa maneira. Pronto. E que nesse meio estejam mulheres é uma coisa que já está adquirida, mas sabemos que elas ganham menos, têm prémios mais baixos. Agora já não, agora já estão equivalentes, mas sabemos que há esse lastro histórico de desigualdade. Primeira questão, por essa categoria, não é? Que é uma categoria que elas não desejam e que não é móvel, por assim dizer. E por outro lado, sabemos que o mesmo se aplica à questão racial, não é? Sobretudo nos Estados Unidos. Isto é a ausência histórica das pessoas negras em certas áreas que conferem mais estatuto social ou mais visibilidade social. Portanto, com essa premissa, para mim é impossível eu não ver que nesse drama social, que naquele teatro está a ser acionado o racismo e o sexismo. Quer dizer, que faz parte da estruturação daquilo tudo. Agora, na minha opinião pessoal, eu não sou tão opositivo ao que tu dizes como tu poderias imaginar. O que eu acho é o seguinte, é que a estruturação por classe, as contradições de desigualdade, de poder, etc., que nós conhecemos da análise marxista e que estão corretíssimas na sua essência, não é? Definir muito bem aquela desigualdade e aquilo em que ela assenta, não é mais nem menos do que outras desigualdades igualmente estruturais que fazem parte desse mesmo regime, percebes? Como sejam nomeadamente a de género e a racial. Porque tu tens o capitalismo de que a teoria das classes marxista critica e desconstrói. Para mim, o capitalismo é concomitante com uma divisão sexual de trabalho e uma divisão de trabalho sexual, e é concomitante com os efeitos raciais do colonialismo. Já é mais difícil aplicar isso à questão das orientações sexuais, por exemplo. Acho que elas são derivativas do género. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, diferente de muitos colegas meus e pessoas ativistas. Eu acho que a derivativa, e uso a expressão que não é correta em português, acho que nem existe, é um anglicismo, porque se eu disser derivada parece que é secundária. Sim, não é a mesma coisa. Mas é derivativa no sentido em que é a estruturação do género, quer dizer, a ideia de que temos que viver numa dicotomia de masculino e feminino que não é simétrica, que se apresenta como simétrica, mas que não é simétrica, tem como derivativo a impossibilidade de os homens gostarem de homens e as mulheres gostarem de mulheres. Percebes? Há uma punição social histórica. Não estou seguro que isso ainda hoje seja verdade. Está tudo a mudar. Está tudo a mudar. Não, mas é que é importante quando dizemos que está tudo a mudar. Sim, sim. Quando eu dei aqui o exemplo do cofundador da PayPal ter ido a uma convenção republicana, coisa que nunca tinha acontecido.
dizer, meus amigos, eu sou gay, eu tenho muito orgulho em ser gay, tenho muito orgulho em ser republicano, tenho muito orgulho em ser americano, vamos lá falar de economia. Não é por acaso que ele vai, por exemplo, apoiar o Trump. Vai provavelmente no momento mais triste da história, dos momentos mais tristes da história americana. É exatamente porque se calhar o próprio capitalismo já integrou algumas coisas. E não é indiferente, quando discutimos isto, saber que ele já integrou, porque isso rearruma estou aqui, eu não gosto, eu vou tentar pôr isto em trincheiras, eu sei que é difícil, mas rearruma as trincheiras. E é essa a parte que me perturba um bocadinho, devo dizer, em alguns movimentos. É não se terem apercebido como se rearrumaram as trincheiras. Há coisas que nós estávamos convictos do alinhamento que deixaram de fazer sentido. E isto não quer dizer a igualdade de género, a igualdade racial, a igualdade, que são, aliás, coisas diferentes umas das outras. A igualdade no que toca à orientação sexual são assuntos irrelevantes. Não é dizer isso. É dizer que se calhar não são eles que alinham as trincheiras. E eu não tenho a certeza que não é essa a divergência principal que eu tenho. É que já não são eles. Ou que se calhar voltaram a ser outros que realinham as trincheiras, independentemente destas lutas continuarem a ser feitas. Ou seja, que é possível estar do lado do Trump. Não é só um gay assumido que defende a igualdade e que tem tomado posições sobre o assunto. Mas eu não sei, Daniel, eu não sei se isso é muito produtivo para pensarmos nos eventuais problemas que eu acho que existem nos movimentos todos. Porquê? Porque senão eu fazia aquela coisa clássica de inverter a coisa e pensar, se um líder trabalhista, operário, sindical, que está perfeitamente alinhado com uma ideia de luta de classes, não tiver a mais pequena consciência de que o facto de ser homem lhe concedeu um privilégio, ele também está a fazer a mesma coisa. Percebes o que eu quero dizer? Eu acho perfeitamente... Eu percebo e acho que está seguramente a fazer a mesma coisa. Eu acho perfeitamente possível haver gays que apoiem o Trump, haver gays hipercatólicos, haver gays aristocráticos, haver gays do CDS. Quer dizer, acho que isso é tudo perfeitamente... Eu não estou a falar de gays. Tudo perfeitamente possível. Estou a falar de gays que se batem só que o problema, igualdade... bom, isso é outra coisa. Porque... É disso que eu estou a falar. Serem gays... Mas é justamente aí que eu queria fazer a diferença sobre a questão identitária. É que a identidade não remete para o indivíduo necessariamente. Agora, que há pessoas que patinam para aí, que veem a questão da política identitária como uma questão do eu, não é? Há sem dúvida. E esse é justamente o problema que dentro dos movimentos de política identitária deve ser combatido e criticado. E eu também, em muitos deles. Porque eu, quando falo de identidade, não falo de identidades pessoais e individuais, porque essas não têm valor político propriamente, no sentido da ação política. Falo daquilo que tem a ver com estruturas, com a forma como estruturamos o género, a raça, a orientação sexual, a classe. Essas estruturas serem levadas a sério e temos mecanismos para as transformar. Que o debate nos Estados Unidos, por exemplo, sobre esta matéria, está a levar a discussão para a discussão do eu vítima, a minha história de discriminação, ou seja, para uma política autobiográfica que leva à esquerda, evidentemente, não só para um beco sem saída, mas até para uma aliança cultural com o discurso neoliberal de direita, não é? Mas não te esqueças. Que é o indivíduo é o centro do todo. O indivíduo, o eu é o centro do debate político. Não te esqueças que isso aconteceu nos Estados Unidos já há muito tempo com a eliminação da política de classe. Não é? Quer dizer, foi eliminada. Primeiro foi eliminada... É exatamente o meu debate. Mas foi eliminada muito antes de terem surgido movimentos dos chamados movimentos da política da vida. Muito antes. Deixa-me só dizer, para ficar aqui claro no nosso debate, eu não acho que a esquerda identitária tenha destruído o discurso de classe. Eu acho que ela ganhou uma centralidade porque vai ocupar um vazio que se instalou na esquerda em relação a essa matéria, até em relação a uma ideia de identidade, que é a identidade de classe, que era aquela que era central no discurso de esquerda. Mas aquilo que permitia um operário, que até poderia ter sentimentos racistas e xenófobos, não ter no racismo e na xenofobia o centro do seu pensamento político, era a sua identidade de classe, que lhe criava um chapéu de chuva onde cabiam até pessoas em relação às quais ela tinha preconceito. E esse é o meu problema com a destruição da identidade de classe. Sim, mas repara, mas quem fez isso e o processo através do qual isso foi feito foi anterior a estes movimentos de política da vida ou de política identitária. E, portanto, temos que procurar os mecanismos disso noutra coisa qualquer.
que vão ser os mecanismos, aliás, do próprio capitalismo e da formação da sociedade americana. Isso foi feito muito através da etnicidade, logo no início das grandes migrações, e foi feito também através da criação de uma noção de indivíduo completamente, supostamente autónomo, não é? E que persegue os seus próprios interesses, e aí a gente vai à teoria económica neoclássica e tudo isso, e a gente vai ver o que é de facto a transformação dessa forma de pensar o mundo numa ideologia que depois as pessoas partilham como cultura. Esse caldo cultural vai permitir muito mais tarde que em alguns movimentos identitários possa haver fenómenos como o que tu estás a identificar. Agora, se a gente começar a comparar com outros locais, a gente vê as coisas de outra maneira, porque se tu comparares com Portugal, tu provavelmente podes sentir isso. Eu estou-me a tentar colocar na tua pele, não é? Sim, estou aqui ainda a contradizer. Mas tu podes eventualmente sentir isso em algumas pessoas, mas que são as pessoas cuja identificação social, cultural, etc., já nem sequer pode ser chamada de local e portuguesa. Ela é bastante transnacional, muito influenciada pelos Estados Unidos, etc. Não tenho a menor dúvida que este debate que estamos a ter não corresponde à base do que se passa no país fora. Exato. Agora, se tu pensares no como é que se estrutura a política portuguesa, os movimentos sociais, as contradições da sociedade, como é que elas são trazidas a público e as pessoas as discutem, tu vais ver que aí provavelmente até podias dizer o contrário. Até podias dizer que o grau de interiorização do que tu chamas de política identitária por parte dos partidos da esquerda é muito diminuto. É muito diminuto. E tem-lo de uma forma mais expressiva e programática apenas no Bloco de Esquerda, porque no PS trata-se de pessoas concretas a lutarem pelas coisas e que depois convencem as outras, mas tem-lo sobretudo ao nível do Bloco de Esquerda, que à partida é uma representação minoritária, certo? E tem-no de uma forma bastante retórica. Sim. Tem de uma forma bastante retórica e às vezes até instrumental, no sentido que instrumental não estou a fazer uma acusação, mas dá jeito, é preciso, faz parte, não podemos dizer que não, até dizemos que sim e por aí fora, mas não é exatamente o grande leitmotiv. Isso até leva que às vezes o Bloco de Esquerda, mesmo nesses assuntos, seja relativamente acrítico, porque como tem uma visão instrumental, às vezes pica ao ponto, não é? Mesmo em coisas que se calhar... Agora, onde tu podes, efetivamente, embora a escala não permite grandes análises nem comparações, porque ela é muito pequena, mas onde tu poderias eventualmente refletir, um tu abstrato, onde tu poderias eventualmente refletir sobre essas contradições que tu estás a identificar, é nos próprios movimentos sociais que se identificam como movimentos feministas, ou movimentos LGBT, ou movimentos antirracistas, não é? Aí identificar o que é que lá acontece. E aí o que acontece é que a gente vê muito mais diversidade do que parece quando se vê de fora. E essa diversidade chega a ser conflitiva entre diferentes segmentos. E tens pessoas que interiorizaram muito uma perspectiva de economia política do género, economia política da orientação sexual e do racismo e conseguem fazer as articulações com visões anticapitalistas e de classe. E podes ter no outro extremo do arco, tendo muita coisa pelo meio, e no outro extremo do arco, teres pessoas de um identitarismo que é apenas uma ideia de o coletivo é uma coleção de indivíduos. Isto é, um conjunto de indivíduos que se identificam como gays ou lésbicas e estão juntos por causa disso. Independentemente de acharem coisas muito diferentes sobre a vida, de serem reacionários, progressistas, revolucionários, ou seja o que for. Acho que aí é que as comparações são interessantes de serem feitas. A declaração do coletivo Combahee River, um documento feminista de feministas negras do final dos anos 70 que é fundamental para compreender a política de identidade, pelo menos é um documento considerado de alguma forma fundador a algumas das suas ideias, podia-se ler. Nós percebemos que as únicas pessoas que se importam connosco o suficiente para trabalhar conscientemente pela nossa libertação somos nós. Acreditamos que a política mais profunda e potencialmente mais radical vem diretamente da nossa própria identidade em oposição a trabalhar contra a opressão de outrem. Mesmo não rejeitando a solidariedade com os homens negros na luta contra o racismo, que este coletivo assumia como sua, aliás no documento em causa, esta afirmação deixa claro um muro de incompreensão que a política de identidade assume. Incompreensão entre experiências de opressão, onde a consciência política nasce apenas da experiência pessoal e não da adesão a uma ideia, mesmo que abstrata, seja qual for o nosso percurso de vida. Se tu não achas, e eu acho que isto, eu não estou aqui a pegar uma picuinhice, eu acho que isto é um elemento fundamental na discussão sobre este tema. Se tu não achas que a negação da ideia de solidariedade, mesmo que baseada numa ideia abstrata que não corresponde à nossa experiência pessoal, ou seja, que isto é uma negação da ideia de solidariedade em que a esquerda na realidade sempre se baseou.
Esta ideia de que nós lutamos por nós porque os outros não conseguem perceber a nossa condição. Eu percebo onde queres chegar, mas o problema é que os outros não percebem mesmo. O problema é que os outros não percebem mesmo. Mas não faz mal. Percebes o que é que eu estou a dizer? Não faz mal. Mas faz se a alternativa for regressar ao que tu pões no editorial, a noção de cidadão ou de povo ou de não sei o quê, e que são coisas que nós já conseguimos perceber que ocultam outras, não é? Na realidade elas não representam, quer dizer, na realidade não há um cidadão abstrato, percebes o que eu quero dizer daquela utopia? Sobretudo nas propostas. Mas percebes que todas as categorizações que nós arranjamos, percebes bastante melhor do que eu, sim, que todas as categorizações que nós arranjamos revelam e ocultam. Sim, a questão... Portanto, decidem o que é que resolvem revelar e o que é que não resolvem. E por isso há momentos políticos em que tens que escolher, de certa maneira, se tu achas que é melhor pagar o preço de usar conceitos como cidadania ou povo... Ou... Eu usei várias, sendo que eu contesto a utilização hoje do termo cidadania. Exato, mas não contesto do povo e muito menos do trabalho. Pois, é que eles estão marcados por género, por raça, nacionalidade e até mesmo por orientação sexual. Estão marcados, quer dizer, há um protótipo do que é o ser humano e o ator social por trás da ideia de cidadão e povo, que é um protótipo extremamente gendrificado, racializado e por aí fora. Esse é o problema, não é? Tens consciência que, por exemplo, o de gay, mesmo que não queiras, também está marcado do ponto de vista social. Até, eu vou dizer porque é que está marcado. Está marcado, estamos a falar na representação. Sim. Representação pública dessa categoria, porque é disso que estamos a falar. Mas essa representação cabe no domínio do preconceito, quer dizer, e é daquelas coisas contra as quais se batalha, quer dizer, parte da pedagogia de um movimento LGBT que se preze é justamente a pedagogia de demonstrar a diversidade de classe, a diversidade racial, a diversidade de uma série de outras categorias das pessoas que se podem classificar como gays ou lésbicas. Isso aí, pronto, é um problema mesmo de percepção que, aliás, vem de estruturas de representação excludente, não é? Quer dizer, faz parte de todos os discursos de tipo populista que tentem afastar minorias que se consideram ameaçadoras, faz parte disso muitas vezes chutá-las para cima. Não é muito diferente da conspiração dos sábios de Sião e de coisas desse tipo. É chutar para cima, é muitas vezes uma das formas de fazer isso. Agora, onde é que eu queria chegar? Quando surgiu com a Crenshaw e outras pessoas a teoria da interseccionalidade, não é? Na análise sociológica sobre a questão das diferentes identidades que permeiam uma pessoa específica, aquilo que ela tem de interessante, ela é feita de uma forma bastante problemática, a meu ver, porque ela é feita a partir do indivíduo, quer dizer, toma o indivíduo como o objeto de análise, não é? A pessoa como objeto de análise, e vai ver uma coisa óbvia que é a pessoa é ao mesmo tempo várias coisas e essas coisas podem ser contraditórias. Mas eu acho que há aí um erro epistemológico, por assim dizer, porque o que a gente tem que olhar não é para o indivíduo como sendo o recipiente ou o ponto de passagem destas diferentes lealdades e pertenças e determinações sociais, mas olhar de facto para como é que se estruturam as grandes desigualdades sociais e para que é que serve essa estruturação e como é que pode ser desestruturada, por assim dizer. Portanto, eu sou muito mais favorável no campo da esquerda a uma forma interseccional, mas vista a partir do geral e do coletivo para baixo e não a partir do individual para cima. Sim, sou muito mais a favor disso. Agora, o que eu sinto historicamente é que é inverter a ordem dos fatores, dizer que o problema é a emergência ou a forma como as políticas identitárias surgem dentro da esquerda. Porque para mim o problema continua a ser como é que a esquerda, ao mesmo tempo que de certa maneira abandonou a política de classe, também nem sequer abarcou para si própria a política identitária. Eu acho que a tua análise nem sequer está... Não tem sustentação empírica. Percebes o que eu quero dizer? Eu por acaso vou dizer uma coisa. Eu acho que o problema continua a ser que a esquerda não consegue perceber como é que estas diferentes dinâmicas se suportam mutuamente. Eu há uma coisa que concordo contigo. Eu acho que, por exemplo, grande parte da esquerda, as políticas identitárias vieram ter, aliás, como tu utilizaste, uma função quase oportunista, de ocupar uma coisa qualquer, de se poder dizer, nem tendo sido na realidade absorvidas, depois de um abandono absoluto do discurso social, do discurso de classe, se quiseres. Ou seja, eu acho que é muito claro que à medida que a esquerda foi aderindo, ou o centro-esquerda, se tu quiseres, foi aderindo à terceira via, basicamente assumiu uma derrota histórica,
agarrou-se, aliás, sem grande convicção, à primeira pedra que lhe apareceu à primeira rocha que lhe apareceu à frente, e que foram as políticas identitárias. Eu isto, não sei se estou de acordo, não sei se é isto que tu achas, mas eu não atribuo, muito menos em Portugal, seguramente, não é? Eu acho que há aí, quando tu fazes a distinção de Portugal, há uma coisa que devemos ter em conta. Portugal tem sido exímio em curtos-circuitos, ou seja, em dar saltos, isso aconteceu na política em imensas áreas, em dar salto não passando por algumas fases, ou seja, e provocando, tendo duas realidades em simultâneo, que é uma elite que não vive aqui no seu debate, mas que tem influência no conjunto do discurso político, e depois uma realidade que não tem rigorosamente nada a ver, e depois não existe nada no meio. Sim, eu também acho, mas eu acho que isso tem a ver com as nossas estruturas de poder, claro, e a nossa ausência de democracia. Eu acho que nós temos um movimento feminista de elite, com muito pouca implantação social, e portanto isso, por exemplo... Agora repara no seguinte, quanto mais a questão categorial for do domínio pessoal, mais fácil é ela aparecer no espaço público como uma reivindicação. O que é que eu quero dizer com isto? Para tornar isto claro para mim próprio. Porque é que tivemos avanços nas questões LGBT? Porque nós conseguimos passar às pessoas a mensagem, a meu ver correta, que as questões LGBT são muito específicas no sentido em que elas são vividas nas biografias, num aspecto muito fundamental da vida das pessoas, que é a sua sexualidade, não é? E os seus afetos, e estas coisas normalmente acontecem no processo do desenvolvimento da personalidade, acontecem no processo do crescimento dentro da família e da saída dela, da entrada no mercado de trabalho, da criação de relações com os outros, e portanto é uma questão política muito biografável, percebes? E que portanto pode motivar muitas pessoas e pode criar empatia. E todos isto, exato, eu ia dizer seduzir, mas seduzir parece uma coisa malévola, não é essa a ideia? Criar empatia nos outros, pronto. Ou seja, ela é mais fácil de ser apresentada sem ser preciso uma grande análise de tipo sociológico sobre a estruturação da desigualdade. Mas se tu pegares, por exemplo, na questão racial, já é bastante diferente. E repara, quanto mais ela é diferente, quanto mais ela é estrutural, quanto mais ela é histórica, quanto mais ela é oculta e estruturante, isto é, não só baseada na biografia dos indivíduos, embora seja sentida na pele e de que maneira, menos ela é compreendida pela esquerda em geral, tradicional. Por exemplo, a dificuldade gigantesca, pior do que isso, recusa, não é? Que a esquerda portuguesa tem em admitir a natureza racista da nossa sociedade. A sua estruturação racista desde o colonialismo até hoje. Uma dificuldade tão grande, tem uma dificuldade tão grande que inclusive se junta claramente à direita e aos setores hegemónicos nisso. Ou seja, basta ouvir que palavras é que usam e que palavras é que não usam, basta ver onde é que põem a pedra de toque nos seus discursos, basta ver o tipo de coisas que deixam que aconteça, monumentos, coisas, etc, etc. E uma espécie de... Estás a falar do centro-esquerda. Sim, uma espécie de... A esquerda mais radical nesse assunto, por acaso... Sim, um pouco melhor. Mas... Até por causa da história anticolonial, etc. Mas pensa no PC, o PC não pensa sobre o assunto, quer dizer, não tem discurso sobre o assunto, não reflete sobre o assunto. E o PC representa, melhor de todos os outros, uma continuação ainda de alguma política de classe. E portanto eu acho que aí as coisas são um bocadinho mais complicadas do que dás a entender. O que eu acho que nós precisamos, mas isso sempre achei, acho que precisamos de ativistas, de pensadores, de pessoas que coloquem as coisas numa perspectiva mais interseccional, mas vista a partir do coletivo e da estruturação da sociedade, como é que o poder e a desigualdade se estruturam, identificar bem como é que isso acontece numa sociedade concreta como a portuguesa, por exemplo, e construir um discurso que consiga pôr estas coisas em pé de igualdade. O que eu não consigo é fazer hierarquias aqui, porque estava implícito na tua coisa. Mas deixa-me dizer, eu acho que está implícito e posso dizer que está explícito. E quando dizer que está explícito, eu acho é que não sei se estamos a falar, ou estamos a falar da mesma coisa. Não, mas estamos ao princípio. Eu disse que eu acho que as contradições fundamentais que estruturam o poder e a desigualdade, em termos de classe, em termos de género, em termos de raça, eu acho-as equivalentes e acho-as articuladas entre si, percebes? E isto, a maior parte das pessoas na esquerda recusa isto. Eu não sei. E muita gente da política identitária, mais de umbigo, os tais que eu estava a tentar dizer há pouco, mas que têm a ver com as suas posições biográficas muito específicas, de despolitização, etc., também recusariam. A minha questão, eu não sei se recuso ou não, quer dizer, instintivamente recuso, não sei se depois de uma reflexão um pouco mais profunda recuso ou não. Agora, eu quando falo
eu aceito que a política faz hierarquização na forma como representa os combates políticos que faz a cada momento. E nisso eu tenho seguro que em momentos diferentes da história tu fazes hierarquias diferentes, tendo em conta prioridades e até derrotas que estás a ter. Eu, por exemplo, faço e assumo completamente uma hierarquização que resulta das circunstâncias políticas do momento que vivemos. Ou seja, enquanto eu acho Sim. que há áreas onde se está a conquistar, e é evidente que se está a conquistar, olhamos para as legislações, etc., mesmo que demore mais tempo, menos tempo, com mais resistência, ninguém pode dizer estamos a assistir a um retrocesso histórico na área dos direitos das mulheres, estamos a assistir a um retrocesso histórico na área dos direitos LGBT, ou ninguém o poderá dizer, pelo menos no mundo ocidental, mas atenção, ou na Europa. Mas estamos a assistir a um backlash e a um contra-ataque organizado pela primeira vez de uma forma muito eficaz. É verdade, e sabes do que é que eu acho que isso resulta? E tu achas que é culpa dos próprios? Não acho. Acho que é a responsabilidade, eu acho que isso é responsabilidade do facto da esquerda ter abandonado a questão de classe. Ou seja, ao abandonar a questão de classe, porque eu acho que estas coisas depois estão ligadas às suas repercussões, ao abandonar a questão de classe, entregou uma maioria social aos setores mais conservadores e reacionários, permitindo que eles fizessem a ofensiva em todas as outras áreas também. Ou seja, a minha grande questão de hierarquia é a esquerda ganha quando representa a maioria do ponto de vista de classe social. E quando ganha e representa essa maioria, consegue avanços nas outras áreas. Quando a esquerda como é que se diz? Desprioritiza, não é? Exatamente. A questão de classe e a questão social perdem tudo o resto. Eu aceitaria, eu não... Portanto, a minha questão é mesmo uma questão de prioridades, sim. Não é uma questão de prioridades éticas, prioridades morais, mas prioridades táticas. Eu não teria, teoricamente, problema em aceitar isso e, por exemplo, usar o que tu estás a dizer como uma hipótese e trabalhar sobre ela e pensar isto talvez faça sentido. Quer dizer, não tenho nenhum partido contra isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte... Quando tu tens agora um movimento extremamente articulado, por exemplo, a partir do Vaticano e de alguns setores islâmicos e evangélicos contra o que eles chamam de ideologia de género, por exemplo, que é uma coisa fortíssima para destruir de uma vez o feminismo e o movimento LGBT, por exemplo. Ou quando tu tens a criação de discursos muito articulados sobre o perigo da imigração, o perigo dos refugiados e o racismo e o ressurgimento do nacionalismo. Espera. Que às vezes, como eles às vezes se cruzam, como o discurso, por exemplo, em algumas áreas, é o discurso em defesa dos direitos LGBT e dos direitos das mulheres é usado para fazer um discurso racista. Claro, islamofóbico, etc. Mas isso a desonestidade intelectual faz tudo, não é? É livre é completamente livre. Mas repara, as figuras a que eles estão a recorrer, quer dizer, as figuras de alteridade e de ameaça e não sei o quê, não são particularmente novas. Esta é que é a questão. Isto é, não é porque agora, ou porque tenham feito um determinado tipo de discurso, ou porque a esquerda tenha abandonado determinado tipo de questões, que de repente surgiu, percebes? A mulher que fala, ou o gay que aparece, ou o negro que está ao virar da esquina, não é porque eles tenham aparecido agora, ou que estejam a falar agora, ou que tenham conquistado poder agora, que essa reação está a acontecer, porque já a faziam mesmo antes. Só que agora com eficácia. É que antes de tu teres alguma espécie de movimento feminista verdadeiramente articulado e com conquistas, ou LGBT, ou políticas de igualdade racial, etc., mesmo antes disso, basta ir para os anos 40, ou mesmo para trás, tu já tinhas estas figuras como as figuras de acusação. Sim. Não é? Pronto. Para resolverem o quê? E aí é que eu concordo contigo. Para resolverem essas figuras de acusação, contradições de classe que estavam a tentar ser desviadas por certos discursos políticos demagógicos. Quer dizer, o que é o antissemitismo na Alemanha, se não isso mesmo? Exatamente. Estás a perceber? E, portanto, tu já tinhas isso. Agora, eu acho que já tinhas isso, não porque a esquerda desistisse, porque na altura então não se pode dizer que tivesse desistido, era o seu único argumento, completamente oblívio a tudo o que fosse questões de género ou de raça e colonialismo, etc. Mas tu já tinhas isso porque a direita e a oligarquia são muito capazes inteligentemente de usar esses discursos de criação de botes expiatórios. Percebes o que eu quero dizer? Justamente para ir contra a igualdade de classe. Voltemos um bocadinho a uma coisa que eu insisto muito, que tem a ver com a questão da eficácia do discurso. Eu tive um debate com o José Pacheco Pereira sobre um livro a propósito deste tema que estamos a falar,
de Mark Lilla, eu não sei se é Mark Lilla, se é Mark Lilla, mas é uma das duas coisas, que é um discurso crítico da chamada esquerda identitária. E José Pacheco Pereira disse, foi num debate da Feira do Livro, uma coisa que foi interessante. Ele utilizou uma ilustração que parece interessante do ponto de vista da eficácia do discurso à esquerda. Que a Hillary Clinton, que o Donald Trump tinha 2 pins na campanha, um que é Make America Great Again e outro já não sei o quê, e que a Clinton tinha para aí uns 11, 12, 13, com as latinas, com os gays, com os... Ou seja, querendo ou não querendo, então nós estamos quase sempre a falar do mesmo, querendo ou não querendo, o confronto político faz-se entre grandes categorias. Nós, quando vamos para um confronto, há um sentimento de pertença. E o discurso da esquerda, que o Bloco utilizou numa frase que eu sempre contestei, que é a luta toda. Ora, isso não existe. Não se fazem as lutas todas ao mesmo tempo. Quanto muito, não é por acaso que se fazem hierarquias, é até às vezes, como estávamos a falar antes, para defender as lutas todas que fazem hierarquias, se a esquerda perdeu a capacidade de ter um ator, sem o qual, ou seja, Trump representa o branco, o pobre, o que nós quisermos, ou de classe média, não é o pobre, é o branco, classe média, que quer se ingrar na vida, etc, etc, etc. E a política vive deste tipo de figuras em que nós, com os quais a maioria tem que de alguma forma se identificar. Eu percebo o risco disto. É quando criamos esta maioria, excluímos as minorias, deixam de ter representação. Sim. Mas se não achas que isto cria um problema irresolúvel à esquerda, a incapacidade de ter um PIN, por assim dizer, eu só não acho que seja resolúvel porque acho que o Bernie Sanders provou que era resolúvel. Ou seja, conseguiu integrar todo o discurso em defesa das minorias e ao mesmo tempo fazer um discurso para a maioria que incluía o homem pobre branco. Isso aí, por acaso, acho que não concordo contigo, porque acho que... Tu não tens o fascínio que eu tenho pelo Bernie Sanders. Absolutamente. Não, absolutamente. Eu acho que o Bernie... Aliás, eu teria apoiado a Hillary Clinton, independentemente de críticas em relação a uma série das... Sim, mas eu acho que provavelmente o teu apoio a Hillary Clinton e a total incapacidade de apoiar a Hillary Clinton e apoiar a Bernie Sanders resume, se calhar, as nossas divergências neste assunto, porque talvez. É por causa das nossas divergências neste assunto. Talvez. Eu acho que o Sanders, por muito obviamente simpático que seja e interessante e esteja a pensar as coisas de uma forma diferente para os Estados Unidos. Claro, isso estamos a falar, é um pensamento totalmente tradicional. Pensar as coisas de uma forma diferente para os Estados Unidos, é isso que eu ia dizer. É relativamente tradicional para nós, sim. Porque sim, ele inclui as questões todas, mas inclui-as exatamente da maneira como, por exemplo, o Bloco as inclui, ou como o PS depois às vezes consegue incluir, e o PC só votando, não é? Sim. E que é um pouco dizendo, sim, temos que prestar atenção a esses também, não é? Ou também faz parte, também reconhecemos. Mas não é curioso que ele esteja a ganhar apoio absoluto. Ele esteja a ganhar imenso apoio dentro das próprias minorias, com imensos candidatos dentro das minorias, o que se calhar quer dizer sem que dúvida. As próprias minorias não querem ser representadas apenas como minorias. Ou seja, eu não estou a falar das minorias politizadas, das pessoas politizadas dentro das minorias. Mas ninguém quer, porque repara, uma das dinâmicas, eu não lhe chamo uma contradição, ela é uma contradição vivida, mas é uma dinâmica. Uma das dinâmicas de, por exemplo, tu seres gay ou lésbica, enfim, politizado, partamos desse princípio, ou de seres negro ou politizado e por aí fora, uma das dinâmicas é justamente que nós queremos ao mesmo tempo tornar visível as linhas de desigualdade que cosem a nossa identidade, não é? E mostrar que nós fazemos parte de uma estrutura de desigualdade que a maioria não vê, percebes? E ao mesmo tempo não queremos ser classificados apenas como gay ou como negro ou como não sei o quê. Estás a perceber? Esta é a aparente, mas esta é a dinâmica que já o Foucault falava de que era todos os movimentos de libertação são assim, são movimentos que são feitos para acabar consigo próprios, não é? Pronto. E isto vive-se nas identificações políticas. Isso leva-me totalmente à próxima pergunta, que é talvez o maior paradoxo do discurso identitário seja a ideia da apropriação cultural, que impede, agora vou usar caricaturas, mas depois menos caricaturas, que impede, na versão extrema, um branco de usar rastas ou de comer sushi, ou na versão menos extrema, impede um ator branco fazer de asiático ou um heterossexual representar um gay. Poderá dizer-se que isto é uma caricatura do discurso identitário, eu acho que tem qualquer coisa de caricatura, mas eu também acho que é uma consequência lógica da afirmação de identidades estanques para identificar oprimidos e opressores. Ou seja, quer dizer com isto é a afirmação da identidade é uma afirmação de uma identidade, significa crava na pedra essa identidade. E curiosamente alimenta a própria ideia
racista, homofóbica, o que seja, mas de sentido inverso de uma fronteira que não se passa. E talvez a ideia da apropriação cultural seja a maior confissão da derrota que pode significar a afirmação de uma identidade. Eu acho que aí... Porque diz eu sou como sou, eu sou negro, gay, ou sou negra, mulher e lésbica. Isto significa que tu és homem, branco e heterossexual. Daniel, mas repara, eu tenho que recuar um bocadinho, Recua. porque acho que... Eu vou dizer uma coisa um bocadinho bruta, mas é porque isto é ouvido por outras pessoas. Se é sobre mim, neste programa ainda não há nenhum convidado não tenha atacado. É que eu acho ótimo pensar criticamente, acho que é fundamental, como estás a fazer, e ir até ao limite. Só que repara, estás a 2 passos do teu discurso ajudar a legitimar o da pessoa que diz vocês, os antirracistas, falam de racismo e isso é que é racista e não sei o que e tal. Esse discurso está na linhagem de todos os discursos da opressão anteriores. Quer dizer, ele não tem absolutamente nada de novo e nem foi provocado por nada de particularmente novo. Esta é a primeira coisa. Segunda, para relativizar, é tomar, de facto, a árvore pela floresta, porque os movimentos ditos identitários, já percebeste que eu não gosto muito, já usei em termos de política da identidade, até num livro, mas eu não gosto porque identidade para a maioria das pessoas remete para o indivíduo e aquilo que eu falo são identidades coletivas que nunca são verdadeiramente vividas pelos indivíduos, são categorias, não é? Que a gente tem que pensar um pouco mais abstratamente. Embora depois, obviamente, são vividas pessoalmente, como todas as outras. Como as de classe também, não é? Aliás, como as de classe, aliás, no sentido até de dizer porque é que vocês estão a queixar e não sei o quê, disse para os operários antigamente, como se diz hoje para outras pessoas. Mas é distinguir entre os movimentos de política identitária. Eles são muito diversos. Por exemplo, toda a gente no micro mundo do movimento LGBT queer feminista em Portugal sabe que eu, pessoalmente, Miguel Valde-Almeida, não vou muito à bola com a chamada teoria queer e com algumas das suas declinações, por assim dizer. Justamente até porque já... explicar isso às pessoas que não são do micro-mundo. Exato, há toda uma teorização muito específica dentro da linhagem histórica do pensamento feminista, depois dos estudos LGBT, depois surgiu uma coisa chamada teoria queer e muitas outras versões, e parte delas defendem formas de interpretação das dinâmicas da sexualidade e do género, que a meu ver são muito individualistas e muito neoliberais, como tu até dizias ali no teu editorial. Mas pronto, não vale a pena entrar muito nisso. O que eu quero dizer é que há uma diversidade muito grande, ok? E há, dentro dessa diversidade, pessoas e grupos que efetivamente levam a um certo ponto uma maneira muito umbiguista de entender a identidade, percebes? E portanto acabam por ser os definidores do que é uma identidade, os criadores da fronteira dessa identidade, e dizem tudo o que os outros fazem é apropriação, por assim dizer. Pronto. Isso aí eu também acho que já é do domínio... Mas não achas que é uma consequência lógica? Não acho que seja. Sabes porquê? Eu percebo quando tu dizes que eu estava a pisar, e eu percebo que estou a pisar o risco, mas quando eu digo que é consequência lógica, não estou a fazer uma afirmação ética, moral, ou etc. Não, é que é assim... Estou a dizer que há um risco evidente. Mas repara, então deixa eu dar um exemplo mais simples. É que sabes que há uma diferença entre o discurso de classe. Sim. É que o discurso de classe supera-se, ou seja... Quem fez um discurso de afirmação de uma identidade de classe, vamos pôr assim isto como pretos, ou de uma consciência de classe, utilizando um discurso marxista, pretende a superação das classes. Ou seja, pretende destruir essa diferença. Claro, mas... Ora, isso não existe nem no movimento LGBT, nem no movimento das raças, não é suposto, quer dizer... Não, mas existe que a categoria deixe de ser operativa. Essa é a utopia final. Pronto, agora, pelo caminho, há quem não faça isso. Isso sem dúvida. E é disso que eu estava a falar. Por exemplo, se tu tiveres as situações mais caricaturáveis da apropriação são interpessoais. Portanto, é aquela cena... Entra numa sala uma pessoa branca vestida com o cabelo com umas rastas à africana e a pessoa negra na sala diz isso é apropriação, tira já isso, não tens o direito de fazer isso, não sei o quê. Essa é a parte... Estamos a falar dos Estados Unidos, por isso não exato, essa é a parte caricatural da coisa. Sim. Outra maneira de falar de apropriação é, por exemplo, se eu disser que os jovens negros de certos bairros fazem um determinado tipo de música que está diretamente ligada a uma forma de protesto e de assunção da sua situação e de contestação da desigualdade, etc, e ela é rapidamente transformada em negócio e transformada, exatamente, e transformada em gosto generalizado e ainda por cima em bandeira de lavandaria, isto é, para dizer nós somos fantásticos e incluímos toda a gente.
Isso sim é o tipo de apropriação que me interessa criticar e desmontar. Quando nós vemos a imagem do Che Guevara, é um ícone capitalista. Exatamente. O capitalismo apropria-se de tudo. Mas apropria-se o capitalismo... De tudo. O mercado. O mercado apropria-se de tudo, até do protesto contra o mercado, até do protesto contra o capitalismo, faz disso um negócio. Isso não é novo. O problema é quando nós, isso eu compreendo, aliás, deixa-me dizer-te que a assistir à marcha do orgulho gay em Nova Iorque, senti a apropriação cultural levada ao seu extremo, porque aquilo parecia, desculpa dizer-te, um acontecimento comercial mais do que uma marcha política. Aproveitado pelas empresas que patrocinam, por tudo o que há de mais mainstream, do mais mainstream, e portanto eu acho, aliás, que o próprio movimento LGBT, em alguns casos, se deixou apropriar como uma boa imagem de marca, que dá uma imagem cosmopolita às cidades. Há várias coisas aí. Isso é uma discussão perfeitamente normal e compreensível. Porque tens de tudo, porque tens também a questão de pessoas que olham para as formas de estruturação da desigualdade com base na orientação sexual como sendo transversais. E nesse sentido acharem que para uma política de emancipação, por exemplo, políticas de empresa que sejam inclusíveis e que reconheçam a diversidade, podem ser boas para justamente potenciar formas de visibilidade da LGBT, ainda por cima por parte de pessoas que depois podem influenciar o resto da sociedade, etc, etc, etc. Podes olhar a coisa desse ângulo e podes olhar a coisa do ângulo de uma crítica anticapitalista sobre a apropriação do mercado ou sobre a venda dos movimentos e por aí fora. E dentro dos movimentos discutem isso imenso. As pessoas discutem imenso isso. Com posições, aliás, super agressivas umas com as outras, consoante o tipo de politização que tem e a vertente política à qual... Tu estás a ver de fora, não te estás a situar. Não, mas existe imenso, eu já passei por isso. E tu situas-te aí nessa discussão onde? Eu situo-me numa coisa muito mais de aceitar a dinâmica diversificada das coisas e aceitar as contradições. Quando as causas são maiores. Uma causa de emancipação é uma causa maior do que as pequenas contradições que possam surgir pelo caminho. A não ser que eu tivesse, e não tenho, percebes, um template ideológico determinante, percebes, que está acima de tudo e que diz que uma coisa é mais importante que outra. Eu não tenho. Eu também não. Se eu tivesse... Apesar de parecer aqui na nossa conversa... Se eu tivesse, então eu tinha uma grelha para aplicar a todos os casos e criticá-los a partir dessa grelha. Eu tenho apenas uma circunstância histórica. Não vivemos num mundo que possibilite isso, não é? Também não tenho. Acho apenas que vivemos numa circunstância histórica que representa a maior derrota desde o pós-guerra, no que toca a direitos sociais, laborais, com todas as implicações que isso tem, e confesso que tenho, e aceito que às vezes com impaciência e talvez às vezes com alguma injustiça, uma certa dificuldade em não pôr isso na primeira prioridade das prioridades. Eu quero deixar-me ir para um debate que é sempre um debate muito armadilhado, cheio de equívocos e de caricaturas, e eu próprio não gosto muito dele, em torno do politicamente correto, etc. Mas eu quero ir a uma coisa mais específica. Se não concordas que a persuasão, que a democracia depende, não há democracia sem a vontade de persuadir a maioria, foi substituída pela vitimização. A culpa, eu falei disso na introdução, a culpa e a ideia de que não podemos quero a concentração na ideia de culpa até daqueles que às vezes parecem nossos aliados, e de não podemos dar plataforma. Eu quero sublinhar especialmente isto, a ideia de não dar plataforma aos adversários. Ou seja, se tu não achas que esta esquerda, onde eu estou a dizer esta, e eu identifico-me, eu parto com ela, pelo menos uma parte razoável, está a colocar-se numa posição que até isso acontece nos Estados Unidos, não acontece na Europa, é que é muito mais fácil judicializar o confronto político, onde eu prefiro ter uma vitória, mesmo que não conquiste a maioria, ao trabalhão que me dá a conquistar a maioria. Convencido que a maioria é uma maioria de opressores e, portanto, que nunca vai compreender o meu ponto de vista e, portanto, que isto não se discute. Eu, por exemplo, durante muito tempo defendi que a despenalização da interrupção voluntária da gravidez não devia ser referendada, e eu hoje acho que foi bom ser referendado. Porque acho que mais do que a aprovação da lei, que teve um efeito prático na vida das pessoas, mas do ponto de vista do salto que demos,
o referendo e a vitória no referendo. Sim, fundamental. Mas estás a fazer isso com recurso histórico e a dizer, bom, foi sorte que tinha sido uma vitória. Com certeza. Exato. Mas não, nós só podemos fazer essa análise com recurso histórico. Agora, eu digo se tu não achas que estes movimentos estão a desistir, por exemplo, a ideia que se instalou de não dar plataforma ao inimigo é uma desistência, não é uma vitória. Não, É dizer, eu com estes não discuto, o que significa que eu os deixo falar sozinho. Sim, eu poria isso... Eu devo dizer que eu aqui mudei de posição. Eu tinha uma posição mais próxima da não dar plataforma e hoje não a tenho, até porque podes não dar plataforma ao que é marginal. Não podes não dar plataforma ao que representa... Não, isso aí não tenho problemas. Eu acho que isso para mim é uma questão de princípios. Quer dizer, é mais fácil enunciar princípios do que outra coisa. Eu acho que eu sou contra a judicialização da política, seja ela o que for, quer dizer, seja ela qual for, o aspecto político que esteja em causa, sou contra a judicialização. Sou contra a individualização das coisas, isto é, acho que quando a gente fala de por muito que as coisas sejam vividas pelas pessoas concretas, mas não é ao nível do caso específico da pessoa X, que não é em torno disso que se deve fazer a política, e sou completamente contra a ideia da proibição e do tabu e da culpabilização. E não achas que há isso não acho que isso seja interessante nem produtivo do ponto de vista político. Agora, que há pessoas que fazem isso, não tenho a mínima dúvida. Tu não achas, por exemplo, na academia, nos Estados Unidos, não é em Portugal? Mas é que repara... Isso está a ganhar um espaço que começa a ser assustador. Mas é que repara que é uma coleção de individualizações e tem a ver com o individualismo, porque de facto não é uma estratégia política de nenhum movimento. Não é parte de... não dar plataforma não é parte da teorização de ninguém. Percebes? É uma espécie de interiorização por uma data de indivíduos em posições atomizadas, que é um pouco o que a sociedade americana criou em muitos contextos, que reduzem a política à manifestação dos fenómenos biográficos. Estás a perceber o que eu quero dizer? E que é uma coisa que a mim me perturba. Eu também não gosto. A frase que mais vezes hoje nos Estados Unidos o senhor está-me a ofender. Que eu também não... Está-me a ofender. Exato. Agora, é assim, há momentos em que isso é extremamente pedagógico e eficaz, que em Portugal não se faz muito por hábito cultural e que quando alguém faz até se torna mais eficaz por causa disso, que é, se tu estiveres numa situação de performance pública, numa entrevista de televisão ou num debate de televisão. Sim. Se tu estiveres numa situação pública ou semipública onde há um conflito latente a acontecer, por exemplo, sobre a admissão ou não de uma pessoa, sobre se ela teve ou não acesso a certa informação, sobre se ela está a ser ou não excluída, etc. Se tu, em determinados momentos desse tipo, tu puseres as coisas do ponto de vista do não me ofenda, ou você está-me a excluir por causa disto ou daquilo, eu acho que isso é eficaz. É eficaz numa espécie de micropolítica, percebes, da pedagogia da micropolítica, das interações humanas e, sobretudo, quanto mais públicas elas forem, ou se forem, por exemplo, no local de trabalho, ou se forem até numa família, muitas vezes, acho que aí as coisas têm uma eficácia muito forte. O problema é se a política toda for feita na base disso, e for feita no grande espaço público. E forem esses os casos que... E for feita muito em torno de... Quando eu falei da culpa e da vitimização e na própria introdução do tabu. Ou seja, eu acho que foi aqui que sobretudo mudei de posição. Eu, durante muito tempo, defendi é bom que o preconceito não se manifeste. Ou seja, eu não espero que toda a gente seja tolerante, espero que tenham consciência da sua intolerância e se calem. Ora, isso faz sentido quando estamos a falar de coisas marginais. A partir do momento que isso ganha uma determinada dimensão, e eu acho que há uma cultura do tabu, eu não acho que ela seja opressiva de uma minoria que não consegue falar, não. Ela esconde. Ela às vezes até esconde. Sim, mas a vergonha social não tem mal nenhum nestas coisas. Não, agora, a não ser quando ela esconde uma realidade largamente maioritária. E aí isso é um problema, porque significa que não se discute. Isso está bem. E eu acho que está instituído um discurso do tabu nos Estados Unidos de forma muito clara e chega à vida académica, o que para mim é muito preocupante. Porque mas quer dizer, Daniel, mas isso está não sei como é que eu compreendo o que tu dizes e até aceito até um certo ponto, mas eu não percebo a real importância da coisa comparando com
aquilo que continua a ser o desbragamento absoluto de comportamentos classistas, racistas, homofóbicos, sexistas e por aí fora. Certo. Por parte de candidatos políticos, por parte de dirigentes políticos, por parte de ministros, por parte da mídia e por parte da hegemonia dominante que continua a ser assim. Aliás, já o disse várias vezes. Portanto, é muito mais relevante e preocupante o que continua a acontecer e até as novas formas como acontece, que são supostamente de contra-ataque o politicamente correto, sei lá, quando o Bolsonaro começa a falar, é cavalgar essa onda de que vamos acabar com esta pouca vergonha de agora a gente já não poder dizer o que pensa. Estás a perceber? Mas a gente quem? A gente quem? Quem tem privilégio ou quem almeja a esse privilégio e que, portanto, procura os botes expiatórios que lhe garantam essa situação de privilégio. E, portanto, o que eu diria são duas coisas e as duas são platitudes. Pá. Uma é perceber bem as prioridades, o que é verdadeiramente perigoso, o que é que continua a ser verdadeiramente perigoso para nós todos. Sim. Para nós todos, porque em princípio uma boa política relacionada com as questões do sexismo, do racismo ou da homofobia é uma política para todos, não é só para os que estão a reivindicar os direitos, é para que a sociedade seja melhor e mais inclusiva. E a segunda coisa que também é uma platitude é diferenciar. Por exemplo, repara, estás a falar com uma pessoa que pertence a um segmento relativamente minoritário, acho eu, hoje em dia, mas que pertence a um segmento que, por exemplo, em termos do que é a política LGBT, há duas coisas com as quais eu nunca alinhei. Não é porque eu seja contra elas ou elas me fazem, é porque não são a minha onda. Pronto. Há duas em que eu nunca alinhei. Nunca alinhei numa espécie de radicalismo identitário que justamente fizesse da política toda apenas a questão LGBT, por um lado, e nunca alinhei também numa espécie de guerrilha de confronto que não procurasse, que fosse apenas uma posição de defesa e dissesse nós estamos tão oprimidos que precisamos de contra-atacar e não queremos ligação com nada, nem com o mercado, nem com o capital, nem com os reformistas, nem com o casamento, nem com as instituições antigas, nem com nada, nem também com uma atitude completamente identitária e umbiguista, percebes? Só baseada nos casos pessoais e não sei o quê. O que é que eu e os meus fizemos? Reparaste nisso? O que a gente fez foi, sobretudo, jogar o jogo legislativo. E o jogo pedagógico, da formação, da desconstrução de como a sociedade está organizada e não sei o quê. Aquilo que muitos outros de fora dizem social-democrata e reformista. Pronto, mas assumo, foi isso mesmo que a gente fez. E, portanto, só neste exemplo que eu te estou a dar, tu percebes que há aqui uma variação muito grande, que é simétrica não, que é análoga da variação entre, no domínio do movimento operário e sindical, socialista, whatever, entre um stalinista, não é? Exemplo, entre o stalinista ou alguém do Bloco de Esquerda hoje. Estás a perceber? Quando optaste pela questão, por exemplo, do casamento, ou até pela questão da adoção, como prioridades do ponto de vista do movimento LGBT, e eu concordo, optaste pela persuasão. Ou seja, sim. por ganhar maiorias sociais. Mas sem dúvida. Bom, sem dúvida. Eu estou a falar do movimento dos vários. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu vou dar um exemplo. Vou contar uma história muito rápida, mas dentro do Bloco, quando éramos, aliás, na altura, os dois militantes do Bloco, uma vez estava numa reunião local, fora de Lisboa, em representação da direção, e estava-se a discutir exatamente a questão da adoção, muito no início até do Bloco. E havia um camarada, que até penso que vinham do UDP, ou de uma tradição completamente diferente, e havia um que dizia... pois, eu por acaso até tenho umas amigas que são lésbicas e têm uma criança e tratam muito da criança e eu não teria problema nenhum ter alguém, eu acho que se fosse gay, e depois interrompeu, mas não sou, não havia problema que se fosse, mas não sou, e eu olhei para aquela pessoa e percebi que estava perante alguém que uma parte do movimento LGBT rapidamente sublinharia a quantidade de vezes que ele teve que insistir que não é, e uma outra parte do movimento LGBT que quer ganhar maiorias sublinharia que alguém que não vem daquela cultura deu um passo do ponto de vista da sua percepção da realidade em que aceitaria que... Ou seja, o que eu estou a dizer é que eu tenho a sensação que há num movimento LGBT e que ele está a crescer em Portugal essa fação que era irrelevante e que hoje está a crescer, que... Como é que eu ia dizer depois? Que quando eu falei exatamente do tabu e eu não estou a falar daquilo que fala à direita, já não se pode dizer nada, não. O que eu estou a dizer é que não olha para os pequenos passos, para as pequenas conquistas e tenta conquistar novos aliados, mesmo que esses aliados
no seu íntimo até possam ser relativamente homofóbicos, até possam ser relativamente racistas, não percebendo que há um processo de conquista do outro que passa pela transformação do outro. Sim. Bom, é assim, a invisibilidade das coisas também tem o seu papel aqui, porque o movimento é dinâmico e transforma-se muito. Por exemplo, eu e algumas das pessoas com que eu mais me identifico, não estamos neste momento ativos no movimento LGBT em nenhuma organização. Faço parte com mais um conjunto de pessoas de uma plataforma que começámos agora a organizar online, que se chama Coisas de Género, e que tem a ver justamente com essa ideia de que o género é que é o determinante, e continuamos a pensar as coisas de uma forma muito distanciada neste momento daquilo que é a dinâmica dos movimentos LGBT organizados em Portugal. Neste momento não estamos, um grupo de nós não estamos muito ligados a nenhum dos movimentos. Eles têm as suas próprias dinâmicas. Mas o que é que eu te queria dizer? Que, independentemente disso, eu lembro de uma história que foi uma vez com um conhecido dirigente sindical muito apreciado no país, ele me ter vindo ter comigo e ter dito que tinha sido muito importante para ele ter aprendido graças à intervenção de muitos de nós, a reconhecer a importância e a relevância da igualdade em termos de orientação sexual por causa de todo o processo do casamento e da adoção. E eu fiquei obviamente muito contente, não é? E a achar, bom, as coisas mudam e são mesmo boas. Só que a situação é relativamente assimétrica por razões de linha temporal, de história e de peso. Maioria, minoria, agendas já muito estabelecidas e agendas novas. É que o contrário não era verdadeiro, porque a percepção do que é a dinâmica das classes e da importância do trabalho dele como sindicalista e das questões relacionadas com a sua luta, já eu a tinha. Percebes o que eu quero dizer? Claro. E, portanto, há aqui uma assimetria que tem a ver com a linha do tempo. Eu fiquei muito contente, não é? Mas eu não tive que descobrir... Não são dois mundos que se encontram ao mesmo tempo. Eu não tive que descobrir, exatamente. E isso, eu acho que isso é importante ter em conta, porque é também o caráter de novidade histórica, porque a gente está a falar de coisas para que começam a ter um mínimo de visibilidade só nos anos 70 nos próprios grandes centros do Ocidente, não é? Londres, Nova Iorque, São Francisco, etc. Um pouco em Paris e em Berlim. Quer dizer, o feminismo de outra forma, com os sufragistas antes, mas pronto. A entrar na política e entrar na agenda, a gente está a falar de uma coisa que tem o tempo da democracia portuguesa, por assim dizer. E cá, então... Sim, anos 90, foi outro dia. É de anteontem. E, portanto, eu tenho uma certa tendência cautelosa perante críticas que eu acho legítimas, como aquelas que tu estás a fazer, eu tenho uma certa tendência para pensar primeiro, isto não é muito cedo, isto não é demasiado cedo, não será que é tão cedo que possa ser apenas mais uma reação? Percebes o que eu quero dizer? É cedo. E não apenas o resultado de erros feitos pelos movimentos emancipatórios, mas ser apenas mais uma reação à emergência das coisas. Assim que as coisas aparecem, percebes? Talvez comparando com outras movimentações a gente perceba isso melhor, isto é, a forma como sempre que um determinado grupo emerge a reivindicar direitos é imediatamente ele próprio acusado de estar a criar o problema de que se está a queixar. Isso em Portugal então acontece a toda a hora. Estão sistematicamente a dizer que o que os afrodescendentes estão a fazer com a movimentação que agora começou é a vitimizar-se, a criar o problema de que se estão a queixar, eles é que estão a fazer o racismo, e se não falassem daquilo, aquilo não existia. Não, isto é um clássico. As mulheres passaram por isto, as mulheres feministas passaram exatamente por este processo, que vai junto com o processo da negação. O processo de, não, mas isso não acontece, mas não é verdade, estão a imaginar, estão-se a vitimizar e não sei o quê. Outra coisa completamente diferente. Portanto, eu sou contra este tipo de atitudes. Outra coisa completamente diferente é quando determinados atores políticos usam a estratégia da vitimização apenas e logo à partida, sem primeiro fazerem o trabalho de criticarem a hegemonia em que se está a viver. E aí as coisas ficam todas individualizadas, ficam todas extremamente biográficas, as articulações com os outros são muito difíceis, toda a gente fica a pensar, será que foi mesmo? Estás a perceber? Eu não quero uma política que tenha que ser baseada no perguntar-me sistematicamente se o caso X, Y e Z foi mesmo ou não foi mesmo um caso de sexismo, um caso de racismo. Isto para voltar ao início. Não, eu quero é pensar politicamente sobre há ou não há estruturas de desigualdade baseadas nestas questões. Como é que estas estruturas de desigualdade se articulam umas com as outras? E como é que tu podes fazer uma política, neste caso à esquerda, que aí a gente encontra-se,
que contemple tudo isto sem hierarquias. Nestes temas também nos encontramos, pelo menos, não sei se na estratégia da esquerda nos encontramos. Deixa-me terminar com uma pergunta, até porque eu este meu podcast é sempre um bocadinho o meu papel aqui é provocar o contraditório. Como te disse na introdução, do Estado à cama, a política está em todo lado. Acho que todos nós assumimos isto, mas assumir isto tem os seus riscos. A transformação do íntimo na bandeira política não condena à esquerda um discurso totalitário que se entranha em toda a vida dos cidadãos. Ou seja, onde é que está, e eu assumo que a política está em todo lado, e eu imagino que tu assumas que isto tem os seus riscos. Se não é uma pergunta que nos temos que fazer, é porque esse é um dos problemas também que se levanta neste debate, sobretudo quando falamos das questões de género e de orientação sexual, sim, menos nas questões raciais. Eu acho que há perguntas... É que estando isso ligado com o lado da intimidade da vida das pessoas, há aqui sempre uma fronteira um bocadinho difícil da política não se tornar ela própria totalitária, ou seja, que não permite aquilo que nós precisamos para viver, que é sermos pessoas contraditórias, não é? Claro que é difícil, mas é por isso que também que é uma política um pouco diferente, é por isso que apesar de tudo lhe dás nomes, não lhe chamas identitária, não lhe chamas a mesma coisa que outra coisa e por aí fora, porque cruza muito diretamente com a vida das pessoas, porque é trazida para dentro de casa a maior parte das vezes. Mas eu acho que a pergunta que continua a ser relevante, porque é como se a resposta a essa pergunta nunca fosse ouvida verdadeiramente, tem a ver, por exemplo, perguntar às mulheres, efetivamente, quer dizer, nem é perguntar às mulheres, é perguntar-nos a nós todos se efetivamente a desigualdade de género existe ou não existe. Porque se tu constatares que ela existe mesmo, então as outras perguntas a seguir tornam-se secundárias, por assim dizer. Isto é, porque é que efetivamente a esmagadora maioria dos casos de violência de género e de violência sexual e de violência doméstica são de homens sobre mulheres? Porquê? Pronto, o que é que está aqui a acontecer? O que é isto? Não é? Porque é que a diferença salarial é marcada pelo género? Porque é que a questão da representação e da presença nos locais de trabalho e nos postos de comando e por aí fora é o que é? Pronto, a gente tem que olhar para isto e ver, bom, qualquer coisa aqui está efetivamente mal. Agora, isto tem que ser posto a um nível que na prática política tem que ser suficientemente abstrato, não é? Porque depois está permeado de contradições, não é? É óbvio que uma coisa é uma mulher burguesa, outra coisa é uma mulher operária e coisas deste tipo. Uma mulher negra, uma mulher branca. Sem a mínima dúvida. Eu dou sempre um bom exemplo que é uma das razões porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo voltou atrás na Califórnia foi porque o referendo coincidiu com a eleição do Obama, os negros foram votar em massa e a comunidade negra é mais conservadora nesse aspecto. É mais conservadora do que a branca. Sim. O que é bastante interessante para percebermos como... Só que, repara, é tudo muito mais complexo, mas é tudo muito mais rico e muito mais verdadeiro. Porque, de facto, estamos a cobrir muito mais áreas do que é a vida real das pessoas e das sociedades. Muito mais, percebes? Por alguma razão... quando tu tens aquela pergunta inicial, a tua preocupação inicial, não é? De que tudo isto tem a ver com uma espécie de esvaziamento da agenda da esquerda, não é? Na realidade, tudo isto tem a ver com o complemento da agenda da esquerda. Só que infelizmente coincidiu com um esvaziamento de uma parte da agenda da esquerda. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O que não podemos é estabelecer causalidade. Não, eu acho que não há. Eu acho que não há uma relação de causalidade entre as duas coisas. Depois, quando as coisas ficam em roda livre, sem as articulações, que é o que acontece mais nos Estados Unidos, essas articulações não existem porque não existe um pensamento e uma prática política pensada e não existem partidos à esquerda. Exatamente. A roda livre é muito mais possível e as pessoas ficam efetivamente a fazer política por si próprias ou a juntarem-se apenas em situações de identificação mútua, percebes? O grupo dos não sei quantos, o grupo daqueles, e às vezes tem vários ao mesmo tempo e contradizentes. Pode ser muito interessante para a politização das pessoas, pode ser muito interessante para conseguirem efetivamente aquilo que desejam, não é muito eficaz ao nível de uma política maior. Eu espero que em Portugal isso não aconteça, não é? Espero que em Portugal isso não aconteça. E eu acho que as condições objetivas, por assim dizer, são outras. São outras. E o nosso perigo neste momento, eu acho que na Europa toda, e depois isto aqui vai chegar mais tarde ou mais cedo, o perigo é justamente como este backlash, não é? Esta reação negativa se concentra uma vez mais
nas mulheres, nos gays e nas lésbicas, nos negros, nos imigrantes, concentra-se uma vez mais nestes grupos, já só não se concentra nos judeus porque esse problema já foi terrivelmente resolvido pela xenofobia dominante há umas décadas atrás. Na realidade, hoje até utilizado. E até utilizado de outra vez. Sentido inverso, não, quando eu digo sentido inverso, ou seja, hoje isso é utilizado, por exemplo, para direcionar para os muçulmanos. Sim, claro. Instrumentalizando o que aconteceu. Sim, embora tenha antissemitismo em recomeço também, nomeadamente em França. O que é fantástico, porque é duplamente trágico, porque é uma espécie de antissemitismo sobre quem praticamente já não existe no sentido de um peso social significativo. E eu acho que isso é que é preocupante, não é tanto as coisas aparentemente novas ou preocupantes que eu percebo que te preocupem, que a mim me espantam, mas é a continuação das velhas coisas, percebes? O recrudescimento das velhas coisas. Claro que elas não acontecem da mesma maneira. E eu acho que uma das razões porque elas acontecem de uma maneira diferente agora os alvos são os mesmos, mas acontecem de uma maneira diferente porque as pessoas estão, sobretudo, a sentir uma desvinculação completa das democracias e das sociedades onde vivem. Eu acho que a questão às vezes pode até nem ser tanto o trabalho e as relações de classe, pode até ser muito mais as relações com o Estado, com a comunidade e com a democracia, não é? E que elas sentem que a desestruturação da vida é provocada por estas pessoas que estão a pedir coisas diferentes, como se fossem afiá-las pelas goelas abaixo delas, não é? Basta ouvir o discurso que se vê nas redes sociais do qualquer dia é obrigatório ser gay, não é? Ou qualquer dia, não sei quando. Quer dizer, que são coisas extraordinárias de inversão da ordem dos fatores, não é? Em que, de facto, como tu sabes, é comum quem está numa situação de privilégio diz que está a ser atacado. Como tu sabes, até no confronto de classe também não é? Ou seja, aquilo que ouvimos em muita opinião pública é que os desgraçados das pessoas de classe média alta e ricos são expoliados através dos impostos e etc. Um país que tem essa pureza. Portanto, eu acho que isso é comum por uma razão. O discurso dominante é o discurso do poder e é ele que consegue expressar-se mais facilmente. Exatamente. Miguel, muito obrigado por esta conversa. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.